pessoas lindas do meu coração. Olha nós aqui novamente, eu muito bem acompanhada com Kátia Teixeira, porque hoje nós estamos aqui para falar e perguntar para você quais de mim você procura. Sejam todos muito bem-vindos ao programa L de Bem com a Vida, aqui direto dos estúdios da Up TV em Santo André. Lá fora um clima assim, vamos dizer que ele está meio nubladinho, uma garoinha, mas aqui dentro vocês não têm noção de como está aquecido, não só os nossos corações, mas o ambiente. Muita gente bonita. Daqui a pouco vocês até vão me questionar: estamos num concurso de beleza? Mas vocês vão me dizer depois. Seja muito bem-vinda, Kátia Teixeira. Elide, muito obrigada. Olá, pessoal de casa. O Bom Filho a Casa Torna, né? Todo mundo sabe que eu tive um programa aqui na FTV, o Segunda Oba. Liliana, uma amiga querida que me abriu as portas, abre sempre as portas para mim. A Elide com esse convite maravilhoso, né? Então, eu que tenho que te agradecer, Elide, porque é muito importante a gente estar falando deste projeto. Então, a gente tem sempre que agradecer quem abre as portas para que a gente possa falar. Com toda certeza. E é lógico, gente, nós estamos aqui porque no último sábado nós fizemos o lançamento do nosso livro, né? De um projeto maravilhoso que já já a Kátia vai contar pra gente como tudo começou. Quais de mim você procura? Então é um livro que engloba 50 mulheres coautoras, mães e empreendedoras. E já já a gente vai falar bastante sobre esse projeto e ver como é que foi nosso lançamento, como que foi esse evento delicioso e feito com tamanho carinho para a gente poder trazer aqui as imagens para vocês e ver como nós nos empenhamos nos bastidores. Porque muitas vezes as pessoas me perguntam: Elide, o que você faz? Como é que é o seu dia a dia? Você trabalha como o quê? Né? É só o programa? Não, são vários projetos. Eu acabei agora o Outubro Rosa, como todos sabem, né? Foi uma campanha bastante muito que abrangeu muitas pessoas. Nas ações que eu me encontrei, foram 2.000 pessoas que nós atingimos. Vamos falar daqui a pouquinho a respeito disso, porque nós temos uma patrocinadora aqui, uma parceira do nosso Outubro Rosa, que muito colaborou para que tudo acontecesse de uma forma muito legal no nosso concurso, Miss Outubro Rosa de Bem com a Vida. Mas assim, vão ser muitos assuntos abordados. E a Elide também, né, como assessora de imprensa, como escritora e agora fazendo parte desse projeto maravilhoso. Mas antes de nós conversarmos, iniciarmos a nossa pauta e o nosso bate-papo e eu apresentar as nossas convidadas, eu quero falar para vocês a respeito da base, né, desse programa, da base, aliás, deste programa em específico e do livro, que é o empreendedorismo. Então eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito do que está escrito no nosso livro, só para vocês ficarem muito interessados em conhecer o conteúdo. Aliás, eu tenho certeza, depois do dia de hoje, desta pauta, todos vocês vão querer entender como é o processo para adquirir esse livro, ok? Então vamos lá falar sobre o empreendedorismo. O que leva as pessoas a empreender? A paixão por suas empresas, orgulho do que foi criado e uma incrível vontade de fazer acontecer. Nesta obra, o leitor terá a oportunidade de se inspirar e contagiar-se com histórias de mulheres que são mães empreendedoras. O livro reuniu coautoras contando sobre o ponto da virada em suas vidas, quando tiveram que conciliar o negócio com o maior projeto empreendedor que existe para uma mulher, que é ser mãe. Quais os medos, anseios, alegrias, dúvidas? Quais os desafios de conciliar a vida profissional sem deixar de ser mãe? Mulheres que chegaram lá, levando jornadas duplas do trabalho e em casa, e mesmo assim fizeram acontecer. E agora mostram essa conquista ao mundo, tanto para mudar a forma de pensar de muitos, mas principalmente de tantas outras mulheres que pensam não terem a capacidade para sair da zona de conforto. Inspiração.
essa é a palavra de ordem. Muito mais do que simplesmente um manual de como agir e comportar-se. Queremos que mulheres resgatem dentro de si a força para mudarem suas histórias. O livro Quais de Mim Você Procura tem essa função, trazer a consciência do que é possível ser feito e dar armas para aquilo que parece muitas vezes impossível. Esse é um texto que está na parte interna do livro e vocês, todos os que adquirirem, vão poder ler e reler a respeito desse conteúdo maravilhoso desse projeto. Mas, Kátia, vamos deixar de blá 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 e mimimi, vamos começar do início, porque eu já quero até dizer para as pessoas que é assim, a Kátia vai falar do projeto, mas eu já faço parte da vida da Kátia no primeiro encontro agora, que são elas. Então, bora lá contar esse projeto, Kátia. Então, Elide, tudo começou, na verdade, quando depois de 32 anos de empreendedorismo, eu fui convidada a participar de um projeto que chama-se 10 mil mulheres no mundo, que são somente 10 mil mulheres no mundo mesmo, que empreendem de forma diferente, e eu nunca tinha percebido isso, né? Então, duas coisas eu aprendi nesse projeto. Primeiro, que eu tinha feito tudo errado. Então, que tudo que eu havia adquirido nesses 32 anos empreendendo tinha sido por feeling, intuição e aí princípios, valores, enfim. E a segunda coisa que eu aprendi, que me tocou muito, foi que talvez a minha história de perrengue, a minha história de insucesso, poderia alavancar outras pessoas. Okay. Né? Porque ninguém quer contar história que deu errado. As pessoas querem contar história que deram certo, né? E, passado isso, eu realmente comecei a me empenhar em dar voz às mulheres. E até que teve um dia que, depois que eu fiz o evento, aquele que você teve, a gente reuniu naquele dia 22 mulheres, quer dizer, um número até inexpressivo, né? Porque hoje se fazem encontros de 100, 200 mulheres, né? Mas estava muito gostoso, porque todas as mulheres presentes estavam tão comprometidas em saber o que era a proposta, que a gente via olhinhos brilhando, né? Era muito gostoso, foi muito gostoso. E eu guardo aquela noite com muito carinho. E eu também, porque eu tive a grata surpresa de ter você lá, graciosamente, tá? Porque como era um projeto de impacto social, a gente tinha que encontrar pessoas que corroborassem com a ideia, né? Tive a Lígia, que é uma das coautoras, e também tinha um trabalho maravilhoso, chamava G-Start, porque ela tinha muito esse negócio do empreender com maternidade, né? E ela estava lá, foi a primeira vez, e deu um feedback muito bacana. Ela estava, inclusive, com a filha, com a filhinha, né? Eu lembro, tava com a Joana, linda, com o marido Ralph, então exatamente. Todos. E aquilo começou a me dar um start, eu falei, tá, dá para fazer coisas maiores, né? E aí foi programa de rádio, de repente programa de TV, mas ainda não era aquilo que eu desejava. Sim. E um dia, eu buscando essas grandes empresas que falam de empreendedorismo, eu percebi que eles escreveram um livro e eu fui até a livraria buscar esse livro para entender o que estava sendo dito ali sobre empreendedorismo. E, para minha surpresa, né, aquele livro em específico só tinha histórias de homens. Incrível. Aí eu perguntei pro garoto, falei, quantos livros iguais a esse, né, com histórias, a livraria que tem para vender? Ele me trouxe mais 8 exemplares. Uau. E eu comecei a folhear, e dentro desses muitas histórias, acredito que mais de 200, contando todas as histórias de todos os livros, tinham 3 histórias de mulheres. E 3 histórias de mulheres que têm a maior visibilidade no país, e eu não estou menosprezando isso, não. Luiz Helena Trajano, a Sônia da Magazine Luiza, Sônia Herda do Dalina, e a Tissuê, que é do Max Sud. Ok, histórias lindas, mas eu queria saber histórias de mulheres que lutam todos os dias, de superação, do dia a dia, mulheres comuns. Não mulheres com notoriedade, não de fada, que fosse, sentido, porque aquilo fica legal, inspira a gente, são mega mas é um outro patamar, né? E aí eu falei pro rapaz, que eu acho que ele não entendeu nada, ele ficou feliz achando que eu fosse levar os 8 livros que estavam lá. Eu não levei nenhum. Eu não levei nenhum, ainda dei um pito nele, né? Falei, olha aqui, daqui um ano nós vamos ter histórias aqui de 50 mulheres, e serão histórias
que vão inspirar outras mulheres. Você pode ter certeza que esse livro vai ser único, né? E aí surgiu Quais de Mim Você Procura, o primeiro com o prefácio da Luísa Helena Trajano, da Magazine Luiza, e da Sofia Esteves, que é da DRH, a maior consultoria de RH da América Latina. E com 50 histórias de mulheres empreendedoras, né? Inclusive a Liliana, Inclusive que da a Liliana, claro que é linda a história da Liliana. Quem conhece sabe que é ela bárbara. vai participar no finzinho do nosso programa para falar um pouquinho dela envolvida com esse projeto na primeira edição. E aí, foi um sucesso, foi muito legal, mas eu falei assim, eu quero 1000 histórias. Esse é o meu objetivo principal. Eu quero 1000 histórias. Né? A gente está com 100 histórias, mas eu quero 1000. E aí eu falei assim, qual o segundo livro? Eu falei, maternidade. É muito difícil. A gente sabe que é muito difícil. Dentro dos Quais de Mim, né? O lado mãe de às vezes não ir a uma festinha do filho, né? De muitas vezes não poder comemorar o aniversário que está trabalhando, ou enfim, porque de repente a empresa naquele momento não estava surtindo, né, o necessário, então a gente tem que priorizar. E aí eu falei, não, Mães Empreendedoras, e foi uma grata surpresa. E antes de nós apresentarmos nossas convidadas, eu quero te fazer uma pergunta. Pois não. De onde veio Quais de Mim Você Procura? É engraçado que o Facebook me lembrou isso há 3 anos atrás, né? Eu tenho um livro escrito que eu ainda não editei, porque ainda faltam páginas, eu ainda não descobri quantas eu tenho dentro de mim, mas uma vez, numa discussão com meu marido, ele falou assim, é impossível te entender, cada hora você é uma. E aí eu falei assim, e Quais de Mim você tá procurando nesse momento? Pronto, nasceu aí. Nasceu Quais de Mim Você Procura, Olha, porque é difícil mesmo, né? Com a gente tem que vivenciar vários papéis. A mulher, na realidade, né? Salvo alguns homens, eu acho, que hoje estão empenhados com a maternidade. Eu conheço alguns homens que já são pães, né? Então, e eles fazem o papel de pai, de mãe, porque algumas mulheres, infelizmente, abrem a mão da maternidade em prol de paixões, às vezes trabalho fora do país com criança pequena que não ia dar certo. Verdade. Enfim, cada uma tem a sua justificativa. Mas, assim, normalmente são as mulheres que fazem esse papel multidisciplinar, né? E vivem em conflitos, né? Porque você tem que fazer, toda escolha tem uma renúncia. Isso. As pessoas acham que não existe. Isso. Escolheu algo, renunciou a outra coisa. Isso. Né? A gente tem que estar muito, muito claro isso, né? E a gente tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que é o livre-arbítrio. Você tem o poder de escolher aquilo que você quiser. E logo em seguida vem as consequências da sua escolha, que eu também acho lindo, porque aí a gente consegue pensar, refletir e dar passos que comunguem com os nossos princípios e valores. E se falando em mães empreendedoras, eu acho que tem uma frase que eu li uma vez que fala exatamente que nós, mães, nós temos uma dupla responsabilidade na nossa trajetória. Porque nós fazemos um plantio para poder colher. Porém, a nossa colheita, ela vai servir de exemplo para os que vêm atrás, para as próximas gerações, para os nossos descendentes. Então, é uma colheita que não é só para nós. Né? O que nós plantarmos, com os filhos, nós teremos as colheitas. Então, bom, nós temos aqui muitas flores para apresentarem, falando de jardim, de plantio. Vamos começar a apresentar? Por favor, porque são histórias maravilhosas, né? Eu só quero fazer um adendo. Nós, como eu disse no início, nós somos... o livro, ele engloba a história de 50 mulheres. Porém, aqui no estúdio não teria como vir todas, infelizmente. Então, nós estamos aqui representando uma parte dessas mulheres. Então, nós iremos hoje representá-las. E, lógico, já deixar um beijo para todas, que nós estivemos juntas. Nós vamos ver foto de todas juntas daqui a pouco, imagens do evento com todas nós juntas. Mas, assim, deixar um beijo para todas. E, em especial, eu gostaria que você já mandasse um beijo para a prefaciadora do nosso livro, né? Vanilla Salles é uma pessoa que com certeza foi a cereja do bolo. Ela, além de tudo, ela tem uma humildade, né, ímpar. No dia do prefácio, a gente viu que ela estava ali.
numa situação muito complicada. Quando ela Isso. subiu ao palco, ela renasceu e a palestra foi maravilhosa. Vanira Salles, muito obrigada por fazer parte Exatamente. desse projeto conosco. Você realmente engrandeceu o projeto junto com as 50 histórias e sempre que você puder e quiser, nós queremos você ao nosso lado. E aí, de Kátia para Vanira, você é uma pessoa muito importante na minha vida. Viu? Então, muito obrigada por me Isso. permitir fazer parte um pouquinho da sua. Nós iremos fazer outros agradecimentos no decorrer deste programa, mas agora eu estou muito ansiosa para ter todo mundo falando aqui, entendeu? Então, bora lá. Bom, nós estamos em uma dúzia de flores aqui no estúdio. Meu buquê está repleto. Então, vamos começar aqui, por favor, Lília. Lília, se apresente. Boa tarde, então, teleinternautas e colegas do livro. E eu muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, Elide. E foi uma grande surpresa estar aqui nesse programa, né? E foi muito importante estar participando deste livro. Eu sou psicóloga, pedagoga e trabalho com funcionários de empresa, apoio psicológico, avaliação psicológica e como mãe também, né? Tive a minha carreira. Sim. Né? E, então foi muito especial realmente esse livro, né? No sentido de ter um comprometimento, no sentido de ter uma disciplina, de ser criativa. Então, mãe empreendedora e empresária, né? Eu tenho uma empresa que chama LMM, Psicologia Organizacional. Então, conciliar as duas tarefas realmente não é uma coisa muito fácil. Perfeito. E Vamos foi muito escutar importante. a opinião das nossas amigas, porque tem algumas coisas que você está falando que daqui a pouco nós vamos discorrer este assunto. Então, vamos apresentar a nossa próxima convidada. Seja muito bem-vinda, Pepe. Obrigada, Elite, pelo convite. E meu nome é Pepita, eu sou uma empresária no ramo de moda e fiquei muito lisonjeada quando a Kátia me convidou. Foi difícil resumir a vida em um capítulo, só num capítulo, né? Sim. Mas foi Com certeza. muito válido e eu tenho certeza que vai servir de exemplo para muita gente. Com certeza. Di, vamos nos apresentar? Olá, meninas. Oi, gente, tudo bem? Eu estou bastante feliz de estar aqui. Eu sou a Diana Cândida, eu sou diretora da Santa Iso. A Santa Iso nasceu há 3 anos com a necessidade de atender a minha habilidade profissional em gestão da qualidade, ter tempo de fazer o direcionamento dos projetos e cuidar dos meus filhos. Então, a Santa Iso surgiu nesse momento e ela vem aí surpreendendo, né, com tanta história para contar. Em 2016, eu conheci a Kátia e tantas outras amigas que estão aqui, e o livro apareceu num momento muito importante, e ele retrata aí muito do que nós somos no dia a dia, né, empreendedoras de uma vida, de várias vidas, né? Eu costumo falar que nós empreendemos a nossa, a dos nossos filhos, a dos nossos familiares, e assim sucessivamente. Gente, tá muito gostoso isso, não tá? Eu tô achando, assim, uma delícia estar com esse estúdio cheio. Vocês vão continuar percebendo o conteúdo dessas mulheres, como elas são empreendedoras de áreas diversas. E, assim, nossa, esse programa tá me dando muita emoção, porque é a primeira vez que nós temos um estúdio tão cheio, né? E tão lindo. Então, vamos continuar conhecendo as nossas convidadas e coautoras do livro Quais de Mim Você Procura? Eu sou Roseli Cunha, sou fundadora do Mundo da Mulher Protagonista. Eu sou mentora de jovens empreendedoras e também sou palestrante. Tenho ajudado empresas, grandes empresas, a trazerem um pouco a liderança feminina para os seus negócios de uma maneira empática e de uma maneira atualizada, né? A mulher é consumidora, a mulher é mãe, a mulher é empresária, e ela não tem tido tanto, né, tanto foco em alguns segmentos. Então, as empresas também estão precisando entender, né, Lígia, esse momento onde o papel da mulher é muito importante para trazer o charme, a feminilidade, né,
para alguns segmentos que ainda estão um pouco endurecidos, né? E foi um prazer enorme. Aliás, esse ano foi um ano incrível. Eu fiz um e-book sobre empreendedorismo, eu tive a oportunidade de participar desse livro tão lindo. E a pergunta era muito apropriada até para mim, porque o Quais de Mim Você Procura, eu acho que este ano... Porque, olha, sabe, a gente tem uma sequência de coisas assim pra gente debater daqui a Tem pouco. muita coisa para E falar. a pessoa já tá querendo Quais de Mim Você Procura? Ah, vamos falar da sua colega que veio lá de Taubaté. E eu Vamos tô lá. tão feliz de receber uma pessoa tão de longe, especialmente para o nosso programa. Seja muito bem-vinda, Eliana. Nossa, que alegria estar aqui. Eu digo que a minha história, ela representa um pouco da minha vinda hoje ao programa. Eu sou uma menina. Que veio Ui, da como todas fazenda. nós. Eu nasci numa fazenda e trilhei uma carreira brilhante na área de marketing. Me orgulho muito dessa história. E, na verdade, empreender, eu achava que não era para mim. Olha eu só. sempre fui funcionária. Uhum. Né? Eu estava sempre dentro de grandes organizações e entendia que esse universo era para poucos. Uhum. E eu não sabia que eu já empreendia, né? Porque o empreendedorismo já acontecia onde quer que eu estivesse, com as ideias que eu levava, enfim. Isso. E o fato de ser mãe, ele só trouxe para mim a referência dos milagres que a vida apresenta. Uhum. Porque... acho que assim como o reencontro, acho que de almas que eu tenho com a Kátia, eu digo isso, que a gente já deve ter se encontrado, esbarrado por aí, né? E tamanha afinidade, né, que vocês ela é uma têm. pessoa abençoada, iluminada. Imagina. Esse projeto foi um divisor de águas na minha vida. Eu digo que quando eu estava lá escrevendo, e a Mônica, que é uma querida, a nossa revisora oficial aí do Aproveita livro, e já manda e ela um é de beijo Jacareí. pra Mônica. Ela não pôde estar aqui, mas estou representando o Vale. Então, o Vale do Paraíba está aqui também representado. A Mônica tem uma história bem parecida com a minha e ela revisou a minha história e a gente se identificou. Ela entrou em contato comigo no mesmo momento que ela estava revisando. E para dizer o seguinte, eu acredito que nada é por acaso. Né? Exatamente. Esses encontros não são por acaso. A história da carreira que a gente trilha, na verdade, eu acho que é um movimento que a gente busca uma vida inteira, né? Procura alinhar os pontos. Eu acredito nas conexões da vida. Em algum momento elas estão preparadas. Parou. Elas estão querendo roubar nossa sequência. Mas aí eu já vou chamar a Kátia Camargo. Cortei bonito. Apresentadora pode. A Kátia Camargo, nós estivemos juntas, né? Num programa de rádio da Kátia Teixeira. E fomos entrevistadas pela Kátia Teixeira. E nos conhecemos lá 2 anos atrás. E agora estamos aqui. Seja muito bem-vinda. Como você já me apresentou, sou a Kátia Camargo. Eu tenho uma clínica de estética, 3 filhos. Então, não é fácil, né? Eu tenho um filho em cada fase, então é mais difícil ainda. Eu tenho uma com 22 anos, uma com 16 e uma criança com 9. Então, trabalhar assim, e cuidar de 3 é bem complicado, mas somos mulheres e sempre conseguimos, né? Dar um jeito, se virar, cuidar das crianças, da casa e da empresa, né? E é um prazer estar aqui com vocês, né? As meninas que nós nos conhecemos no sábado, no livro, né? Na manhã de autógrafo, foi muito gostoso, tá? Queria agradecer a Kátia aí pela oportunidade, pelo convite, de estar escrevendo a minha história mais uma vez. Achei bem interessante. É a 3ª vez que eu escrevo a minha história. E cada ano tem um pouquinho a mais, né? Então, eu falei assim, não, eu tenho a história pronta. Eu falei, nossa, não está pronta, eu tenho que terminar. Então, todo ano a gente tem algo a acrescentar. Então, é muito gostoso isso, né? A gente poder ter oportunidade de rever, né? Como nós começamos e onde nós chegamos. É muito gostoso, é muito gratificante. E eu acredito que a impressão é que cada vez que nós revemos a nossa história, que nós temos a oportunidade de escrevê-la ou de lê-la em algum livro, em algum documento que esteja,
a gente olha de uma outra forma, né? Por causa da maturidade, das experiências. Nós vamos falar sobre tudo isso daqui a pouco. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Sou eu, né? Sim! É Patrícia, certo? Patrícia Pereira. Eu sou aprendiz de empresária. Eu falava dessa maneira. Hoje eu não falo mais devido a eu conhecer a Kátia. Hoje eu faço parte do projeto 10 Mil Mulheres, que falo que ela foi minha estrela. Eu não queria fazer o livro. Me apaixonei porque eu peguei o livro numa noite, li ele inteiro, as outras histórias. Eu estava induzindo outra pessoa a fazer. E aí eu fui falar com a Kátia, ela me deu o livro, eu li a noite inteira. Eu cheguei de manhã, eu falei, nossa, estou impactada com tanta história. Ela escreve a sua, eu falei, oh. E eu consegui escrever em uma noite, que eu tinha que viajar, e eu comecei a escrever o livro. E eu me apaixonei, porque são histórias de mulheres. Eu tenho uma empresa de plástico que só trabalha mulheres, eu sou defensora de mulheres. E eu via no meu ramo, que é masculino, muita falta de eu procurar na internet alguma coisa que falasse sobre mulheres. E eu me senti sozinha, isolada. Até quando eu ia nesses encontros, eu achava que meu mundo era totalmente diferente do que eu era acostumada a ver. E hoje, não. Hoje eu já consigo ver que todo mundo passa os mesmos problemas. Isso. Não é fácil empreender. Eu achei que eu empreendendo ia ter mais facilidade de cuidar dos meus filhos, mas é mais difícil, a gente sofre mais. Porque a gente tem que trabalhar 24 horas e acaba não tendo... Opa. Próxima. Começou a falar do livro, opa. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada pelo convite. Sou Patrícia Duarte e eu sou palestrante, mãe, empresária. Eu tenho um projeto feminino de inspirar mulheres de negócio, que é a MEC. Então, eu tenho uma parceria enorme que eu acho que vai levar para a vida inteira com a Kátia. E falar quando nós falamos para mulheres, né? Nós tocamos as mulheres, nós inspiramos as mulheres de várias formas. E é isso que eu quero levar para vocês também, que fazem parte de eventos, de palestras. Inspirem, ajudem. Você está motivando uma pessoa que está ali do seu lado e você possa nem imaginar. E isso foi uma transformação na minha vida, porque eu escolhi ser empreendedora. Eu escolhi ser mãe as 2 vezes com a Giovana, quando a conheci com 9 meses de idade. E depois, quando eu me escolhi novamente ser mãe da Mariana, agora que hoje tem 2 anos. Então, ter 2 filhos, 2 empresas, marido, e fazer toda essa parte de palestras, eventos, enfim, é um desafio enorme, mas isso que me motiva a cada dia. E não posso falar mais, depois vocês podem ler no livro, tá? Gente, senão ela vai falar assim, passa pra próxima. Agora eu vou pegar e pôr assim, sabe, o L de bem com a vida aqui, porque sabe qual é o meu maior problema? Vocês não imaginam qual é o meu maior problema. Nomes. Eu acho que eu cheguei no limite do que eu podia ter guardado. Regina, seja bem-vinda. Bom, eu sou Regina Álvares. Gostaria de agradecer-lhe a oportunidade de estar aqui. É um prazer. Kátia, eu sempre vou te agradecer, porque foi através de você que eu realizei um sonho, que foi fazer parte deste livro e contar um pouquinho da minha história. Eu sou consultora, sou palestrante e sou especialista em comportamento. Então, o meu foco principal é observar, é procurar entender como que a mulher, principalmente empreendedora, viabiliza suas ações, os seus negócios. Então, muito obrigada pela oportunidade e o prazer de estar com todos vocês aqui. Nós que agradecemos a sua presença. Aí eu já dei uma corrida aqui, né? Deise, seja bem-vinda, Deise. Muito bem. Como não é um nome muito comum, ele é um pouquinho mais fácil de ser guardado, pois né? Porque é. Quem aqui conhece alguma Deise? Eu. Né? Mas sabe qual é o meu problema com o nome? É que a minha mãe caprichou no meu, né? Élide. Eu acho que eu demorei tanto tempo para decorar o meu, que agora eu tenho dificuldade para decorar o dos outros. Não, entendeu? chegou uma época que eu comecei a pensar que eu ia ficar com problema de personalidade, assim, de crise existencial, de tanto que as pessoas me chamavam de Denise, né? Então fica difícil. Meu Deus. Mas vamos lá, meu nome Conte é Deise Pinheiro, eu sou contabilista, sou contadora há quase 30 anos, não parece, lógico. Com esse rostinho, né, jovial. Uma flor do meu buquê Uma flor, hoje, né? pois é.
mas são quase 30 anos aí nessa caminhada na área contábil, que é uma profissão que eu me orgulho muito e amo demais. Caí no mundo empreendedor um pouquinho assim de paraquedas, mas quem quiser saber vai ter que ler o livro. Isso, né? Vai ter que comprar o livro. Voltando, Deise, muito obrigada. E tem uma família linda que já veio praticamente pronta. Em 10 anos eu ganhei uma família completa, me tornei sogra, só falta me tornar avó agora, né? Uhum. Mas, e estou aí no ramo empreendedor há 14 anos, 13 anos. Participei também do projeto do 10 mil mulheres, assim como a Kátia, nossa colega Patrícia. Foi muito bom, tanto para a minha vida empreendedora, como ajudar também os meus clientes na minha profissão, porque tenho um escritório de contabilidade com mais 2 sócios homens. Uhum. E é um desafio muito grande, todos os dias, né? Ganhei, como eu disse, ganhei uma família praticamente pronta, diversas idades. E conciliar tudo isso para quem quer resolver tudo sozinha. Opa. Chegou o momento da gente colocar um limite na história da Deise. Daqui a pouco a gente continua falando sobre as dificuldades. Isso aí, Mas gente. agora, Rodolfo, a gente vai combinar o seguinte. Eu quero que você coloque, ao invés de passar aquelas fotos que eu pedi, no texto que eu vou ler agora, para ver se elas conhecem alguma coisa, uma brincadeirinha que eu fiz aqui, eu gostaria que você fosse passando as imagens delas, assim, conforme eu vou lendo esse texto. Pode ser? Perfeito, querido Rodolfo. Aprovado. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Vamos ver se faz sentido. Aí de casa eu não sei, mas eu acho que aqui dentro do estúdio vai fazer. Eu tinha trazido, na realidade, umas imagens que mostrava as fotos delas como empreendedoras. As imagens que nós usamos na divulgação do nosso programa hoje. Mas assim, eu tenho a impressão que vocês vão gostar de ver os rostinhos delas no que eu vou ler agora. E aí eu vou pedir para a Kátia me contar a respeito do que eu vou falar agora. Bora lá? Era uma vez uma menina, hoje mulher, que acreditou nos seus sonhos. Devemos sonhar, acreditar e não ter pressa. O que é nosso está reservado. Por mais que minha família seja meu alicerce, chegou a hora de mudar o rumo da história, mesmo que tenha que reconstruir a filha do empreendedor. Afinal, um quadro em branco poderá ser uma vida passada a limpo. Uma ideia pode mudar tudo. Reviravoltas, recomeços e conquistas. A minha história de sucesso. Por exemplo, tornar-se mãe com excelência. Primeira posição, plié, nado borboleta, nado cachorrinho, poesia sem fim. Empreendedorismo de mãe é diferente? Pois tem um CNPJ em minha vida. Pois é, né? Eu tenho que fazer o meu lado diferente aqui para poder homenagear vocês. Porque assim, não ia dar para deixar de costurar frases tão lindas que diz respeito a vocês. E, Kátia, eu queria muito que você contasse essas frases que foram apresentadas nos livros, no livro, né, em cada capítulo, como que foi, como surgiu a ideia dessas frases? Na verdade, escolher uma frase que norteia a sua vida faz parte, inclusive, de um exercício de coaching. Uhum. Né? Eu costumo dizer que hoje a palavra empoderar está muito na moda. Né? Vamos empoderar as mulheres. Sim. O problema é que dar poder a quem não está acostumado com isso pode fazer com que a pessoa se perca. Então, você precisa primeiro se conhecer muito bem. Né? Então, quando você escolhe uma frase, um filme, um livro que te traduz, você está escolhendo o resgate da tua herança de princípios, de valores, e honrando pai e mãe. Né? Porque é disso que se trata. Sim. Então, quando eu peço uma frase que te represente, é para que a pessoa realmente, quando estiver ali pegando aquele livro e lendo, ela fale: uau, aqui sou eu
né, pura e simplesmente. E se lembrar disso, porque às vezes o caminho nos faz esquecer de onde nós viemos. Sim. Então, de vez em quando, a gente tem que dar um passo atrás, relembrar, olhar a situação e falar, opa, espera, esse caminho não me pertence, esse caminho não diz respeito, não comunga com aquilo que eu penso. Então, quando surgiu a ideia da frase, foi essa. Antes de nós falarmos um pouquinho do conteúdo do livro, conhecermos alguns detalhes, Rodolfo, vamos ver algumas imagens do nosso evento? E meninas, podem ir comentando as imagens que vão aparecendo, que foi exatamente do que aconteceu. Vamos ver algumas imagens do evento que aconteceu no último sábado e que foi maravilhoso, um encontro. Olha só, o Guto, né, Kátia, montando o evento. Ele, inclusive, está aqui no estúdio conosco, mas não quis aparecer. Tá ali, né, de parceiro. Pois é, conta pra gente como foi esse bastidores, vai comentando. Isso. Na verdade, tudo começou um dia antes, né? Eu tive a ajuda de três coautoras, a Patrícia, a Lília, a Sueli, que não veio hoje, né? Sim. Foram me ajudando aí no meio do caminho, no sentido de fazer isso acontecer um dia antes, porque eu estava labirintinosa, né? Eu estava tonta com labirinto. E um espaço maravilhoso, não tinha como. Né, Kátia? Então, essa programação, fala um pouco dessa programação que foi E aí eu incrível. queria entregar algo diferente, de repente eu conheci o Thomas num evento do Rotary, ele aceitou fazer parte, fiquei muito feliz, é um palestrante internacional, né? E assim, com ponto em comum comigo, porque então, o primeiro homem que eu conheci pessoalmente, que passou pelo câncer de mama, incrível. E olha, quando eu o conheci, ele me falou um dado que eu achei terrível. Ele disse que a maior dificuldade dessas mulheres empresárias que tiveram câncer de mama era não contar aos seus clientes, porque, acredite se quiser, quando um cliente percebe que a empresária está com câncer de mama, ele deixa de comprar, porque ele acha que a empresa vai fechar. Exatamente. Meu Deus, no momento que a gente mais precisa de suporte. Então, o Thomas, quando ele me contou essas coisas, eu falei, puxa vida, teria tudo a ver ele estar conosco. Aliás, lá, Thomas, né? um beijaço de todas, né? Thomas, eu acho que merece uma salva de palmas. Porque, assim, nossa, um ser humano incrível, um astral. Verdade. Fez uma palestra deliciosa, provocou a todos nós, né? Todos os presentes, criança, mexeu com todo mundo, foi muito legal. E a política, que eu acho importante. Chamei a vereadora Edith Salles, acho que a política é importante, a gente não pode ficar fora dela, não. Né? A gente precisa mais mulheres nos representando no Senado, no Congresso, para que realmente a gente consiga chegar um pouco mais longe, né? Nos nossos direitos. Veja bem, pessoal, não estou aqui queimando sutiã, não, nada disso. Eu acho que os homens, a gente precisa unir competências. As competências que os homens têm, que as mulheres têm, e de igual para igual chegar lá. Agora, não dá para minimizar, né? Somos diferentes, mas juntos chegaremos mais longe. Nós temos, nas minhas palestras, eu sempre faço um comparativo, que a nossa geração, salve alguns bebês que estão aqui, né? Tem uns bebês mais jovens. A nossa geração, ela faz parte de uma geração que ficou em cima do muro. Por quê? As nossas mães foram criadas para serem as donas de casa, mas elas queriam que nós nos formássemos para não ter este futuro que elas tiveram, né? Em termos de ser dona de casa, de ficar... Elas eram empreendedoras, mas uma empreendedora dentro de casa. Por exemplo, a minha mãe era costureira. Tem mãe de alguém que de repente trabalhava dentro de casa? A minha mãe vendia, pode falar. Então, a minha mãe vendia Avon, por exemplo, na época. Então, vendia as coisinhas lá que tinha, porque as clientes, enquanto experimentar uma roupa, tinha alguma coisa. E passou anos, assim, costurando. Mais alguém? Você também, Patrícia? Que teve a mãe que trabalhava dentro de casa. Sim, minha mãe foi bancária, mais de 20 anos. E depois ela teve problema de câncer de mama também. E todo o trabalho, e ela pintava belas
belíssimos panos de prato, e ela vendia tapué, e fazia esse encontro com as mulheres, com as vizinhas, com as amigas, dentro de casa. Então, o empreendedorismo já veio desde quando eu era criança. Isso, já então, tinha um já exemplo. tinha um exemplo dentro de casa. E ela sempre foi essa empreendedora nata, né? E trabalhava com isso. Então, eu aprendi e tive esse prazer ainda de... Por isso, no livro conto, falo um pouquinho sobre isso, de voltar atrás, né? E falar assim, o porquê é importante você empreender? Porque o empreendedorismo existe de várias formas. Certo. Só sabe você cativar e mostrar de qual melhor forma você quer mostrar. Então, nós vamos entrar em algumas perguntinhas para nós conhecermos um pouco o contexto. Só que hoje, ao invés de eu ficar lendo aqui a minha pauta e fazendo a perguntinha, a gente vai fazer meio uma dinâmica aqui, sabe? Então, assim, nós temos um saquinho de desejos ali de perguntinhas, né, Lília? E aí você vai ser a primeira para poder terminar, fazer a primeira pergunta. Então escolha a sua pergunta e, por favor, nos responda. Vamos ler qual que era a pergunta? Como você ficou sabendo deste projeto? Por favor. Bom, eu fiquei sabendo desse projeto porque eu conheço a Kátia já há algum tempo e eu soube do primeiro livro. Eu não fiz parte desse primeiro livro. E fui, então, convidada por ela para estar escrevendo o livro, né? Um capítulo sendo coautora, né? E para mim foi uma fase e uma experiência muito boa, né? Não foi o primeiro que eu escrevi, mas como mãe, como empreendedora, e a fase em que eu estava passando para escrever esse capítulo foi muito gratificante, realmente, como ocorreu. Ok, perfeito. Vamos para a próxima pergunta? Dizem que não podemos passar por esta vida sem plantar uma árvore, gerar um filho e escrever um livro. O que está faltando para você? Por favor. Árvore eu já plantei. O filho eu já tenho 2, né? O livro foi um capítulo. Mas eu espero, de repente, escrever um livro mesmo. Eu acho que já iniciou com o capítulo, né? E o que está faltando para mim, eu acho... Eu tenho muito para mostrar ainda para as pessoas, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes, olham para nós e acabam julgando, sem saber, na verdade, o que somos. E eu acho que, através desse livro, né, quem me conhece, não digo superficial, mas pouco, né? Quando ler, vai saber mesmo quem é a Pepita, né? E eu vou te falar isso, que eu acho que eu vou representar muito e incentivar muito. Porque teve um momento que meu filho pegou o livro, ele estava comigo, meus 2 filhos, e ele pegou o livro e ele chorou muito. Aí eu briguei com ele, eu falei, por que você está chorando? E ele é super durão, né? E ele falou, mãe, me emocionei. Eu falei, mas você conhece a minha história, né? Ele falou, não, mas você é muito mais do que a gente vê. Entendeu? Isso. Então, eu acho assim, diante da atitude do meu filho, imagina uma outra pessoa que não sabe. Exatamente. Então, assim, de novo, vou te agradecer, Kátia. Obrigada, porque... E eu quero aproveitar esse momento para fazer um agradecimento aqui para a Pepe, né, junto com todas as minhas colegas coautoras, porque nós, como eu disse, e todos que me seguem sabem, eu passei pelo diagnóstico de câncer de mama e essa virou uma bandeira para mim no meu trabalho voluntário. Então, o Outubro Rosa é um mês que eu paro os meus trabalhos profissionais para me dedicar 100% ao Outubro Rosa. E esse mês nós tivemos, assim, um presente dos céus de tantos projetos que nós conseguimos realizar. Já fizemos, inclusive, no programa anterior, um resumo de tudo o que aconteceu. E um dos eventos, né, que nós tivemos, uma das ações, foi exatamente o Miss Outubro Rosa de Bem com a Vida, onde nós tivemos a oportunidade de enaltecer não a beleza exterior da mulher, porque muitas vezes a quimioterapia, o tratamento oncológico leva essa beleza exterior. Então, nós enaltecemos aquela que fica, a beleza interior
da mulher. E foi algo muito corrido, porque nós tínhamos um espaço de tempo muito curto, mas aí, através desse projeto, eu tive, assim, a honra de conhecer não só a Pepita, mas o ser humano que a Pepita é. E nós fomos até o espaço da Pepe, que se vocês tiverem oportunidade de conhecer, por favor, visitem, porque é algo assim muito diferenciado, exclusivo, uma atenção, nossa, muito, muito interessante. Pesquisem aí que eu tenho certeza que vale a pena. E ela presenteou a todas as integrantes, né, as semifinalistas do nosso concurso, com trajes para nós utilizarmos no dia da final do nosso concurso, que foi no Bar do Nelson, da nossa querida Lilian Gonçalves, que eu mando um beijo aqui para ela, para toda a equipe dela, que foi assim muito carinhosa. E a Pepe não só vestiu a mim, como vestiu a nossa madrinha, a Jaqueline Meirelles, e as meninas. E o mais interessante é que haviam candidatas que nunca haviam estado numa casa como aquela, nunca haviam vestido uma roupa como a da Pepe disponibilizou, e aí foi muito gostoso esse momento. Então, assim, eu poderia ficar aqui falando um monte, mas a pauta é hoje. Mas, Pepe, eu quero agradecer muito o que você fez através de mim, do meu projeto, para essas pessoas. Foi uma noite ímpar, um momento ímpar, e que eu tenho certeza que nós pudemos não promover a cura, mas com certeza trazer assim um átimo de alegria e de diferença no tratamento do câncer de mama, que é tão complexo. E o que eu queria te comentar é o seguinte: quando você falou no momento, o que simbolizou para elas, eu, sinceramente, eu acho que é uma atitude muito espontânea, a atitude, e a gente não imagina o que possa acarretar para esse tipo de pessoas. Isso, exatamente. Né? Então eu acho isso, porque eu lembro que você agradeceu. Isso. E eu falei, não, eu não imaginava o que representava tanto para ela. Mas foi ótima e eu estou aberta para outros projetos. Muito obrigada, Pepe. Bom, nós vamos continuar aqui, mas agora eu vou ter que pedir para o pessoal acelerar um pouquinho, porque felizmente a gente está na TV, né? E o tempo na TV é muito limitado. Já levantaram uma bandeirinha ali, acelera. Então, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai responder assim de uma forma mais resumida. Ok, meninas? Bora lá, Kátia? Qual a emoção de ter um livro com você como uma das escritoras em mãos? Então, eu vou dizer da emoção de ter o livro em mãos. A emoção de ter o projeto Quais de Mim Você Procura, já com 100 histórias. Quando eu vejo e ouço, eu recebi alguns telefonemas de madrugada, de pessoas falando, você não tem noção o que eu estou resgatando. Liguei para o meu filho, minha mãe me ligou de longe, também está chorando, meu pai me apoiou, nós estamos juntos, lembrando de algumas... Gente... O projeto vai muito além do que as páginas do livro. Isso é o que eu tenho para dizer. Perfeito, perfeito. Eu acho que tudo isso que nós estamos respondendo, colocando para vocês, é exatamente o que eu gostaria que vocês conhecessem, porque é lógico, o livro, nós não estamos aqui para fazer um programa que nós vamos contar para vocês sobre o livro. Nós vamos contar a nossa experiência, né, meninas, o entorno. E aí, lógico, que vão me perguntar se eu não vou responder, então vou responder também, tá bom? O que você acredita que teria que melhorar em você mesma para escrever um livro de sua autoria? Essa pergunta é perfeita, porque assim, tem um livro meu para sair, né? Um livro da minha autoria, aliás, tem 3 na sequência, que nós estamos aí vendo as melhores datas para eles saírem. O próximo, né, da minha autoria é o Câncer de Mama, Jamais Acontecerá Comigo. E uma das coisas que eu percebi escrevendo esses 3 livros, né, porque os 3 estão praticamente prontos, é assim, a gente precisa deixar um pouco de ser quem nós somos para a gente poder olhar para o conteúdo que faz sentido para quem vai estar lendo. Eu acho que, às vezes, quando nós escrevemos um livro, então, por exemplo, esse que eu vou lançar agora nos próximos dias, ele vai ter em torno de 200 páginas, 200 e poucas páginas. O que acontece?
é muito difícil nós tirarmos o nosso foco de sermos vítima da nossa história para fazer com que o outro acredite que existe um outro lado, que tudo é 50% de positivo e de negativo. Então eu acho que o maior desafio para nós escrevermos qualquer coisa que venha a público, principalmente um livro, é nós nos desconectarmos com o coitado que existe dentro de nós. Porque aí sim, a gente vai poder olhar para nossa experiência assim de cima, né? Como se nós não tivéssemos vivenciado aquilo e o outro poder crescer dentro da nossa experiência. É isso. Gi, com você. Nossa, a pergunta que caiu para mim aqui, ela tem tudo a ver com a minha profissão, com a minha carreira, né? Sou auditora industrial. A mulher empreendendo é uma mistura de um dom versus paixão. Quando alinhada com o seu foco, torna-se incrivelmente inspiradora. Essa frase é do Nando Gaspar, um beijo, Nando. Conheci o Nando num evento no começo do ano, fundador da Conexão Empreendedora. O empreendedorismo feminino desperta a admiração, os ciúmes ou um quê de competição nos homens. Empreendendo numa área que ainda é dominada por homens, né? Eu tenho uma empresa de consultoria, faço auditoria, eu faço toda a implantação de um sistema de gestão do qual eu mexo com a indústria efetivamente, né? Eu estou lá no chão de fábrica, movendo, mexendo, layouts e trabalhando com engenharia e todo esse processo industrial. Então, a gente enfrenta, sim, algumas barreiras, mas eu digo que os projetos que são direcionados, claro que eu vou puxar para mim, que são direcionados por mulheres, pelo menos os projetos até hoje que eu trabalhei e que eu conduzo na empresa, eles têm que ter prazo de começo, meio e fim. Então, uma coisa muito importante que eu percebo, quando a mulher entra na jogada, quando ela entra no projeto, quando ela entra para fazer o trabalho, efetivamente é concluir. E com honra e louvor. Somos aí premiadas, né? Muitas mulheres começam trabalhando e elas fazem com vontade que aquilo realmente chegue nos finalmente com honra e louvor. Então, eu acho que empreender na área masculina é um desafio ainda maior, mas as mulheres que estão conseguindo, como eu, por exemplo, que se vocês consultarem empresas de consultorias 9001, acho que são 2 ou 3 mulheres no máximo a nível de Brasil. Nós temos mais de 8.200.000 empresas certificadas no Brasil hoje. E até o mercado de consultoria mesmo, até o mercado de consultores, auditores, de treinadores das normas, ABNT e Metro, são homens, são engenheiros. Então, o que faz de diferente no empreender é isso, essa paixão que a gente pega para fazer e, principalmente, essa dedicação da gente fazer o melhor para a gente se superar e, com respeito, com bastante dignidade, conseguir aquele título. Gente, já deu para perceber, né? O conteúdo dessas mulheres. Eu acho que precisaria uns 3 programas, assim, para todo mundo falar o que precisaria. Porque, assim, senão daqui a pouco eles vão encerrar o programa, entrar o bem. E a gente vai ficar aqui a Deus dará. Mas, assim, é muito bom conversar. Vocês não têm noção no grupo de mulheres empreendedoras para resolver alguma coisa. É assim, ó, pum, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tô apaixonada pelo grupo. Eu acho que, de verdade, é a primeira vez que eu tenho um grupo no WhatsApp de mulheres empreendedoras. E eu tô apaixonada pela rapidez, porque eu adoro esse negócio assim, sabe? E aí, de repente, a gente tem um conteúdo desse que a gente não vai poder explorar nesse momento. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer de 2 em 2 aqui pra gente fazer programa. E a gente conversa, combinado? Bora lá pro próximo? Olha, eu acho que eu vou dar agora 1 minutinho para cada um, para a gente ter mais uma homenagem para vocês. Bem, a pergunta é, algum dia você havia cogitado a possibilidade de escrever um livro? Sim, eu penso que o universo, a gente joga para o universo e o universo devolve, né? E devolve generosamente. Eu comecei a escrever um livro ano passado, ainda inacabado. Eu me inspirei muito no ano de trabalho, que aconteceu muito intenso esse ano, e fiz um e-book de empreendedorismo, e eu fiquei, Pepita, chocada. Eu não imaginava que o conteúdo deste e-book fosse ajudar tantas mulheres, né? E neste projeto, quando a Caixa me ligou, inclusive no dia que eu estava lançando o e-book,
eu fiquei muito feliz e tinha certeza de que alguma coisa, algum perrengue principalmente que eu passei, tornaria a história e o livro de grande sentido. Porque quando a gente está sozinha e com dificuldade, parece que realmente só nós no mundo existimos. A gente parece que tem um buraco enorme. Então, muito feliz de estar aqui, de ter participado, e desejo, sim, escrever outros livros para poder compartilhar os perrengues e as felicidades, que também são muito grandes. Obrigada, viu, Perfeito. gente? Bom, eu quase caí Um da minutinho, cadeira no tá, primeiro meninas? quadro, Porque não nós consegui estamos falar nem o que eu estourando o nosso tempo. Vou tentar agora nesse 1 minuto. 1 minutinho. Bom, a minha pergunta é, para quem estiver pensando em empreender a partir deste momento, qual é o primeiro passo a ser dado? Então, eu fiz o comentário que eu fiz uma carreira brilhante numa outra área, a área de marketing. Migrei para treinamento e desenvolvimento. Eu sempre amei pessoas e não entendia as questões das conexões no mundo corporativo, que é cruel. E foi com essa ideia na cabeça que eu vim empreendendo ao longo já de alguns anos em consultorias, parcerias, e no ano passado, nessas conexões da vida com o ex-aluno, porque eu dou aula em universidade há mais de 20 anos, já passei por quase todas as universidades do estado de São Paulo, pelo menos, e reencontrei um ex-aluno, que é meu sócio, Michel Lobato, devo imensamente a essa parceria, e digo que, ao invés da gente ficar no conflito das gerações ou na discussão dos gêneros, a gente pode se embevecer das conquistas individuais em prol do coletivo. E esse livro, ele resgatou em mim a possibilidade de falar do que eu mais amo, que é sobre liderança. A começar da primeira empresa que a gente tem que liderar, que é a EUSA. Se a gente não faz a liderança da EUSA, não existe empresa que a gente vai conseguir liderar na vida. Vocês entenderam, né, gente? O EUSA. Hello, aqui comigo. Entendeu? Comigo, SA. Aqui primeiro, e depois, administrar primeiro aqui, comigo, né? depois com o outro. Isso. E a ideia da Eliana Araújo, Escola de Líderes, que é a empresa que, junto com o Michel, nós estamos há 1 ano no mercado, muito embora a experiência de mais de 20 anos, né, em gestão, liderança, team building e na linha comportamental, que esse é o nosso foco de trabalho, o que a gente descobriu? Que a pergunta ela tem bem uma intenção aqui de entender primeiro passo, né? Sim, em 30 segundos. Passo, eu entendo que é o seguinte: qual é o seu propósito? Se a gente não reconhecer o propósito, a causa, o que te faz acordar todos os dias, apesar de tudo, de todos os pesares, né? De uma crise instalada, das questões familiares, das desavenças do dia a dia, da dificuldade financeira e todo o resto que vem junto do empreendedorismo, se você não tiver muito claro qual é o seu propósito, muito facilmente você vai sucumbir no meio do caminho. Então, eu indico que todo mundo pense qual é o significado que eu quero, né, para aquilo que eu faço. O meu título no livro, ele fala uma tela em branco, né, um quadro em branco e uma vida passada limpo. Eu digo sempre o seguinte, que a gente deveria pensar na nossa vida, olhando para trás e falar assim: nossa, eu já fiz tudo isso, mas o que eu gostaria que tivesse escrito, ao final de tudo isso? Então, acho que o primeiro passo podia ser pensar nessa tela em branco. Qual é o significado da sua vida? Porque para chegar lá, você tem que começar no hoje. Com né? certeza. Então, eu daria essa sugestão. Perfeito. Muito obrigada, Kátia. Bora lá. Para a sua frase, meninas, respeitem 1 minuto, senão a gente não consegue passar tudo. O título do livro é Quais de mim você procura? Qual seria a sua melhor porção? Fala um pouquinho, então, por mim. A melhor parte de ter escrito, né? Eu sempre falo que quando você vai passar limpo ali, falar o que... escrever mesmo, né? O que você já passou durante a sua vida, com filhos, tudo. Acho que a parte de filhos é a mais bonita, é a mais gostosa da gente relembrar, né? Eu tenho 3 e, assim, para mim são tudo. Se falar assim, você prefere ficar com seus filhos do que trabalhar, gente, eu prefiro. Com certeza. Tem gente que fala, não, eu gosto de trabalhar. Se perguntasse assim para mim hoje, você prefere
largar de trabalhar, cuidar só de casa? Eu falei, depende. Se tiver alguém que me ajuda a cuidar da casa, eu até prefiro. Então, a sua melhor porção é a mãe, é o lado mãe. É ser mãe. Perfeito. Né, de cuidar da casa, dos filhos, do marido também, que me ajuda Perfeito. bastante. É muito bom. Muito obrigada, Patrícia. A pergunta para mim foi, deixou um gostinho de quero mais? Eu vou falar que deixou. Eu acho que está reconstruindo depois do livro, porque eu sou considerada uma mão de ferro, um peneirão, que não tem sentimento. E começou lá da Mônica, quero dar um beijo para ela, porque ela fez... Eu falei, eu não vou me emocionar, porque eu achava que eu não me emocionava. E ela fez eu chorar lá no palco, e depois disso eu não paro de chorar, desde esse livro, desde a família. E aí todo mundo me liga, lá minha família tudo de longe, me liga, você teve coragem, você passou por tudo isso, porque eu não falava. Eu tive até problema com psicólogo, que eu fiz tratamento, eu não falava de mim. E de repente veio falando tudo no livro, as pessoas querem. E aí, o que aconteceu depois disso? Aí eu fiquei até de sábado, até no domingo falando de tudo. E a pessoa falou, agora ela tá falando, agora ela tá falando. Agora vai ter que fazer um livro até sozinha. Os funcionários. Até os funcionários falaram que vai cantar o parabéns pra mim, fizeram uma festa surpresa, porque eu também não gosto disso. Olha, que delícia. E falaram assim... Chora, a gente viu você chorar, Então, assim... Deixou o gostinho de quero mais. Então, tá bom. E a sua, Patrícia? A minha pergunta foi, você já havia escrito antes? Não. É a primeira vez que eu escrevo um livro, mas há mais de 10 anos eu já trabalho na área de educação corporativa. E com esse projeto de inspirar e ajudar outras mulheres no seu negócio, a gente escreve, sim, de outras formas. Através das redes sociais, e, enfim, a gente ajuda. Mas fazer... parte como coautora do livro, realmente foi muito diferente. E eu brinquei com a Kátia, falei assim, e o capítulo? Eu falei, eu não tenho tempo. Aí ela falou assim, como assim não tem tempo? Eu falei, Kátia, eu não tenho tempo. Eu vou falar pra você, eu vou fazer o livro, eu vou acordar num pleno domingo, às 4 horas da manhã, e eu vou te entregar o capítulo pronto. Por quê? Ser mãe, empreendedora, dona de 2 empresas, 2 filhas, não é fácil. Gente, não é fácil empreender, não é fácil ser mãe. Nós sabemos os desafios e as dores do empreendedorismo e da maternidade também, a gente não pode esquecer. Exatamente. Tá? Então, é o que eu falo pra vocês, que nunca tinha escrevido, mas fica com gostinho também de quero mais, de quem sabe escrever o próximo livro. Bora lá pra próxima frase. Bom, a minha experiência em ser uma coautora foi uma experiência a 5 mãos. A pergunta? Essa pergunta, qual foi a minha experiência como coautora? Ok. Foi uma experiência a 5 mãos, porque o meu filho fez a revisão, a minha filha patrocinou o meu cabelo, o meu marido, ele foi a pessoa que fez o apoio financeiro, e o meu neto foi aquele que deu a alegria de eu pensar que eu deixaria um legado para ele ler um dia. Então, para mim, a experiência foi ímpar. E, mais uma vez, eu agradeço. E, como especialista em comportamento, não deu para deixar de observar como eles se comportaram durante todo o processo do antes, o durante e o depois. Muito obrigada. E vamos lá para a nossa última pergunta, apesar que teria para mais uma rodada, mas essa vai ser a última. Vamos lá. Quais os pontos positivos e os pontos negativos que você identificou neste projeto? Negativos... Acho que não tenho o que falar, né? E que positivos. Acabou. Oi? Que acabou. Acabou. Né? Era só 2 páginas e meia. Só 2 páginas e meia, né? Agora, pontos positivos, bastante. Acho que o principal é o fato de nossas histórias influenciar outras mulheres que passam pelas mesmas situações, pelas mesmas dificuldades, e acham que aquilo só acontece com elas. Ok. Né? E assim como de uma frase da Luísa Trajano, foi o start para a minha vida começar a mudar, eu imagino que as nossas histórias também serão start na vida de muitas mulheres. Isso, acho que esse é o maior ponto positivo. Eu né? acho que essa inspiração, né, como Sim. se fala no livro, é a base de tudo. Então, inspirar e superar, ou superar e inspirar, porque todos os dias nós nos inspiramos e nos superamos. E aí eu quero pedir para o Rodolfo para colocar um vídeo que nós temos, é um vídeo curtinho, que foi uma participação que eu fiz no passado no programa da Kátia Teixeira. Mas eu tenho certeza que é uma mensagem que vai tocar a todos e principalmente aos relacionamentos familiares, com estes ou com aqueles. Vamos lá, Rodolfo? Olá, pessoas lindas do meu coração.
Sejam todos muito bem-vindos ao quadro Superação. Estamos aqui mais uma vez no programa Agora que São Elas, Mulheres que Inspiram, e tem uma história maravilhosa para contar para vocês. Mas antes vamos iniciar com uma parábola, para deixar uma sementinha aí no seu coração. Contam que na velha China havia um mestre que ele era muito procurado por muitas mulheres que se sentiam com o coração apertado. Uma certa jovem que havia acabado de se casar, ela foi procurar este mestre e então perguntou a ele: mestre, eu não estou conseguindo conviver com a minha sogra. Ela simplesmente incomoda. Ela mora conosco, eu e meu marido recém-casados, e ele simplesmente não dá ouvidos ao que eu sinto. E eu gostaria muito de eliminá-la. E então o mestre disse: minha filha, tenho aqui comigo algumas ervas, leve-as com você, prepare um tempero para sua sogra e introduza tais temperos na refeição dela, mas faça com muito carinho. Cada refeição que você oferecer, ofereça com todo o teu amor. Enfim, seja uma pessoa cortês, uma pessoa educada, uma pessoa delicada e aguarde os acontecimentos. E lá se foi a moça que queria tanto a ajuda do mestre para se desfazer da sogra. E foi dando aos poucos esse tempero na refeição da sogra, que ela preparava com muito amor, ela era muito educada. E lá se foi a jovem para casa com aquele ramalhete de temperos, onde ela iria preparar uma poção para poder introduzir a cada refeição da sogra. Quando ela servia tais refeições, ela oferecia com carinho, como o mestre havia orientado. Oferecia educadamente, enfim, ela era muito carinhosa com sua sogra. Os meses foram passando, o relacionamento delas foi mudando, até que chegou num ponto em que ela conversou com o mestre, procurou novamente e disse: mestre, por favor, me ajude. Eu não quero mais eliminar a minha sogra. Nós estamos nos dando tão bem, ela parece minha mãe, ela me trata com educação, nós conversamos, somos companheiras. O que eu posso fazer para mudar isso e não prejudicar a saúde dela? E o mestre respondeu: minha querida filha, os temperos em que eu disponibilizei para você, eles são simples ervas. A maldade estava, o veneno estava dentro do seu coração. E conforme você mudou esse comportamento junto à sua sogra, você mudou um padrão de vibração entre vocês duas. Não foi a sua sogra quem mudou. Quem mudou foi você, no seu formato de cuidar dela, no seu formato de se referenciar a ela. Então, siga em frente, a sua sogra está saudável, você não fez absolutamente nada para ela. Então é assim, gente, os relacionamentos humanos, muitas vezes nós colocamos a desculpa de que tal pessoa é difícil para nós convivermos, mas muitas vezes a mudança está em nós. Se nós, de repente, mudarmos algum padrão dentro de nós, nós conseguimos promover a diferença desse relacionamento. É isso, gente, né? É uma mensagem que eu pedi para deixar, porque relacionamentos, nós como mães e empreendedoras, nós estamos sempre na corda bamba, né? De administrar o comportamento desse, as diferenças daquele, as coisas que acontecem com o outro, enfim, dentro e fora das nossas casas. Então, assim, eu quero, nesse momento, agradecer a presença de todas. Vou passar muito rapidinho para deixar um beijo para quem vocês quiserem deixar, assim, mas 2 segundos. Então, um beijo para os teleinternautas e obrigado mais uma vez por estar aqui. E obrigado, Kátia, pelo privilégio de estar nesse livro também. Pepe? Um beijo também a todas que vieram aqui. E um beijo para minha família, que é meu alicerce. Ok, vamos deixar a Kátia por último. Eu quero mandar um beijo para os meus filhos, que são a grande fonte de inspiração desse momento. Um beijo para a Kátia, minha eterna gratidão por esse momento, pelo livro, por tudo que você proporcionou para mim esse ano. E para todas vocês, que a gente consiga aí levar isso em dimensões surreais. Um beijo para o meu filho, que é meu tudo. Um beijo para o meu pai, que está no céu e que está brilhando com certeza lá. E gratidão a todas vocês, que são mulheres maravilhosas.
Bom, Matheus e Vitória, eu só posso dizer Ohana. Vocês sabem. Meu pai e minha mãe, que são meu alicerce. Sem vocês não sou nada. Marcos, obrigado pelo companheiro excelente que você é, meninas. Vocês me libertaram com esse livro. Vocês leiam, vocês vão entender. Meu agradecimento especial à Kátia pelo convite, às 50 coautoras e aos meus filhos, Brenda, Beatriz, Brian, e ao meu marido, que me apoia, assim, acho que desde que a gente namorava. Que lindo. Patrícias? Um beijo para todas vocês, principalmente para a Kátia, que eu não tenho nem que falar dela, que ela sabe. Dar um beijo para a Mônica, porque ela está sendo muito, muito especial para mim. Um beijo para a Liz também, que ajudou muito. Ela não está aqui. Vamos bater uma salva de palmas para a Liz, né? Ela merece. Beijo, Liz. Um beijo pro meu filho e pros meus afilhados, que ele sempre fala, você nunca manda beijo pra mim, linda. Então, um beijo pra vocês e pra toda a minha família e pra todos os meus funcionários, porque eles, pra mim, também são minha família. Obrigada, Patrícia. Realmente quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradeço a você, Kátia. Mando um beijo enorme pra Giovana, pra Mariana, pro Jontas, que realmente ele é um paizão e me ajuda muito, muito mesmo. E incentiva a cada vez mais ir mais longe. Obrigada. Obrigada a você. Bom, Edu, você é meu eterno namorado e meu amigo, muito obrigada. Tayla, Liz, te amo de paixão, filha. Július, você é meu amado. Sem vocês dois não teria sido possível me tornar a mãe que eu sou e que eu amo ser. E ao meu netinho lindo, um beijo, Kevin, vovó te ama muito. Que linda. Um beijo grande ao meu marido Roberto, que através dele eu pude gerar filhos no meu coração. Agradeço a Júlia, ao Ramires e ao Renan pelo carinho e respeito que sempre tiveram comigo. A Bruna, que é a minha nora favorita até o momento. Os meus cachorros que eu amo de paixão, que vieram completar a família. E em especial a minha mãe, que é o maior exemplo que eu tenho. Muito daquilo que eu faço hoje, eu lembro daquilo que ela fazia conosco. Quando nós éramos pequenos, ela ali sentada naquela máquina de costura e nós brincando em volta dela para poder desfrutar da companhia dela. E até hoje, com 71 anos, ela costura. Muito não obrigada. larga daquela máquina por nada. Por essa partilha, um beijo para mãe, viu? Cá, vamos lá. Aos seus agradecimentos. Bom, acho que eu vou até fazer diferente. Eu acho que eu vou primeiro agradecer, né? Porque eu quero agradecer a presença de todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Pena que a gente tem um tempo que já estouramos, mas assim, desculpe a chatice, mas não depende de mim. Mas assim, eu estou muito feliz em conhecê-las. Eu sei que nós só estamos começando. Como disse a Di, dia 19 de novembro foi o Dia da Mulher Empreendedora. Então é um prazer eu estar num grupo de mulheres como vocês, que eu tenho certeza que a troca entre nós vai ser bastante grande, que nós poderemos nos dar as mãos acima de tudo, né? E principalmente dizer para você que no dia 10 de dezembro nós estaremos no Ecoa Café, lá na Vila Madalena, fazendo uma tarde de autógrafos e que nós estaremos juntas, né? Não sei se todas, mas algumas, ou talvez outras, mas assim, coautoras do livro que a Kátia deu essa oportunidade para nós. Acompanhe nossas redes sociais e aí você vai saber quais o passo a passo desse nosso projeto incrível. Por favor, faça das minhas as suas palavras. Bom, primeiro eu tenho que agradecer mesmo a minha família, e juntamente com a Deise, minha família, quando eu digo, são meus gatos, meus cachorros, os que eu resgato, assim, eu amo animais, meus filhos são ao concurso, né? Eles estão sempre comigo. Meu marido abraça, se eu falar para ele, vamos vender gelo na Groenlândia, ele começa a perguntar que tipo de forminha ele quer que eu preciso para vender. Então, sem esse apoio, claro que nada disso seria possível, mas a generosidade é a palavra dessas mulheres, tanto do primeiro Quase de Mim, como desse segundo, de contar suas histórias, de abrir a sua vida para que outras pessoas
se sirvam disso e, de repente, consigam, às vezes, sair daquele estado sem forças. E talvez uma história possa fazer toda a diferença na vida de alguém. Então, eu só posso agradecer que nós temos 100 mulheres que acreditaram nesse projeto e que veio próximo com a de mim e que nós consigamos chegar a 1000 mulheres, inspirando outras milhares de mulheres. Bom, gente, eu tenho que agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade de estar aí pertinho de você, seja no trabalho, seja na sua casa, de dar essa oportunidade de nós levarmos a nossa mensagem para você, com uma mensagem que nós desenvolvemos e fazemos com tanto carinho. E assim, é lógico que eu vou levar uma bronca, mas eu vou terminar um texto aqui que eu trouxe para homenagear as mães empreendedoras. Então, aqui vai o meu texto e na sequência, e eu já deixo um beijo para todas vocês. Muito obrigada pela presença. Bora lá, é um texto que eu escrevi com muito carinho. Os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos. E por aí se formam as gerações. E entre todas elas, um desejo intrínseco, uma enorme vontade de acertar. Se olharmos lá para trás e imaginarmos quais seriam os mais profundos desejos quando a nossa avó descobriu estar gerando uma vida, a vida de nossas mães, com certeza imaginou e desejou o melhor que pudesse acontecer em seu futuro. E quando nossa mãe chegou ao mundo, independente da época que isso aconteceu, tenho absoluta certeza de que nossa avó se empenhou ao máximo para poder proporcionar ao bebê recém-nascido o melhor e, conforme os anos passaram, estar na mais comprometida intenção para que este ser a superasse e conquistasse um futuro muito melhor do que ela havia tido. E com certeza, quando nossa mãe descobriu estar nos gerando, ou nos recebendo com o coração, como é o meu caso, imaginou o melhor para o nosso futuro e que pudéssemos vir repletos de saúde e inteligência. E não deve ter poupado a superação em sua trajetória de vida, no intuito de estar atualizada e poder nos proporcionar o melhor. Para os que já são pais, mães, hão de concordar comigo que quando nosso filho estava a caminho, fomos atrás de informações, maior conhecimentos e unimos nossas mãos ao alto em sinal de prece, na intenção de que essa criança fosse abençoada com saúde e inteligência para conquistar o que a vida de melhor pudesse lhe proporcionar. E assim seguem as gerações, como foram as passadas, como serão as futuras. Alguns conhecimentos mantidos, outros ignorados e outros aperfeiçoados. E para formar um cidadão com caráter e dignidade, nos mantermos engajados e comprometidos com a educação desse ser que geramos, não há necessidade de grandes fortunas, bem materiais ou até mesmo sermos um PhD, um especialista numa área, né? Basta nos fazermos presentes, ter participação diária e constante no ir e vir de nossos filhos e, principalmente, priorizar a qualidade do tempo em que estivermos juntos e nem sempre a quantidade. Olho bem para trás e vejo o tamanho da lacuna que ficou na vida de minha mãe, pela partida tão precoce da minha avó em sua vida aos 15 anos. O quanto ela teve que se fortalecer e buscar conhecimento e superação para poder me orientar e contribuir para a melhor formação que conseguisse me proporcionar. Com um olhar tão distante, me vejo e olho o quanto tive que buscar de conhecimento, motivação e superação para poder preencher as lacunas que a precária alfabetização e falta de melhores oportunidades da vida de minha mãe proporcionou em minha vida. Mas agradeço ao alto por ela sempre ter estado presente, talvez não da forma que hoje julgo ser o ideal, mas da única maneira que ela conhecia ou conseguia ser, como todas nós.
Porque se me voltar para os dias atuais e prestar atenção em minha filha e recordar como foi a minha participação em sua vida, com certeza teria a sensação de ter tido muito mais oportunidades e conhecimentos para contribuir para a sua formação e educação do que tive através de minha mãe em relação à minha vida. Porém, quando ainda não geramos nossos filhos, a percepção em relação aos nossos pais são muito superficiais em relação à verdadeira essência da vida. E muitas vezes, mesmo tendo nossos próprios filhos, passamos uma vida inteira equivocados com o que realmente significa o amor incondicional de uma mãe, mesmo que no comportamento dela haja equívocos, omissões ou ausências. Com certeza, se eu perguntar à minha filha hoje como define a minha atuação como mãe de forma generalizada em sua vida, haverão reclamações, questionamentos e até mesmo mágoas, o que deve ser um ponto em comum em relação ao que sinto a minha mãe e o que minha mãe se sente em relação à sua mãe, ou talvez a madrasta. Mas assim segue a vida, com a minha, a tua e a nossa geração. Dentre inúmeras tentativas e perspectivas, a inesgotável vontade de acertar. E hoje, com um leque muito maior de possibilidades para outras percepções sobre a vida, o ser humano ainda se perde, só que agora com a falta de tempo ou de foco. Mas o que realmente acaba por tornar a vida muito mais prazerosa e até proporcionar um momento ímpar é que quando finalmente chega o dia onde há uma concordância entre as opiniões dos representantes de cada geração e confortavelmente sentados em meio a boas risadas, jogamos conversa fora e simplesmente acabamos por constatar que esta é a verdadeira essência da vida. Seguir nossa trajetória, aqui ou ali, sempre prontos e de braços abertos para recebermos as próximas gerações. Uma salva de palmas para nós.